Aquela Slipknot. Bom, então tá. Legal de brincar. E aí, pessoal, todo mundo aí motivado? Vamos lá então, hein? Quem é que apaga a luz aí, pessoal? Ó, vamos lá então. É que é bom que você vai ter algumas. Bom, vamos lá então, pessoal. Hello, vamos lá. Come on, everybody. Olha aí, pessoal. Turma, vamos lá então, se ajeitar aí, vamos lá. Muito bem, todo mundo aí? Ótimo. Bom, pessoal. Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje, esse dia tão bonito, né? O sol aparecendo, né? O sky is blue, bem que hoje não tá blue, né? O sky, mas... enfim, né? Acontece. Bom, pessoal, primeiramente, quero desejar, assim, os parabéns a quem ficou até o fim, né? Porque a gente sabe que não é algo assim, o pessoal vai ter aula o dia inteiro, né? Não é algo assim, uhul, né? Vamos lá, então, a gente sabe que ainda mais um dia como hoje, que tá bom para ficar em casa vendo Caldeirão do Hulk, cortar os pulsos, né? Mas vocês estão aqui de maneira persistente, assistindo aí as atualidades, assuntos importantes. Turma, então, atenção total agora. Olha só, eu não vou usar microfone, mas em contrapartida eu vou querer assim, silêncio total, certo? Silêncio total. Ah, senhor, eu não posso fazer pergunta? É claro, tu pode, né? É interessante perguntar. Mas assim, não, sem microfone tem que ter total atenção. Até porque o nosso tempo ali não pode estourar muito. Hoje, então, pessoal, vocês tiveram atualidades, olha aí, resgatem comigo, sobre a América, sim ou não, Oriente Médio, da Ásia e também o continente africano. Faltou, então, o continente europeu, né, a Zorópia. Né? Vamos falar da Zorópia, então, né, que é o que está faltando para completar essa aula de conflitos e atualidades. Então, primeiramente, eu quero só falar isso aqui para vocês. Nós vamos comentar sobre crise econômica na Europa, a Grécia, os movimentos separatistas atuais, sobre a questão da Ucrânia, pessoal, sobre a crise migratória. E eu vou fazer um link entre todas essas atualidades que eu vou citar. Ou seja, o que são atualidades? Não são apenas fatos que ocorreram em 2015. São assuntos que se mantêm o quê? Presentes. A questão da Ucrânia não está mais no epicentro do jornalismo, mas ainda acontece. Então o aluno tem que saber. Quem pegar, a gente vai fazer a prova da UFSC, né? A prova da UFSC do ano passado, tem uma questão de Ucrânia. Ou seja, porque no ano passado ainda a Ucrânia estava no epicentro dessas questões. Continua, então nós vamos falar. Mas para começo de história, nós vamos começar então, vou colocar aqui qual é o assunto da nossa aula, né? É sobre a Europa. Então nós vamos falar da crise econômica da Europa, certo? Lembrando que essa crise econômica, ela começou onde, pessoal? Nos Estados Unidos. Peraí, os Estados Unidos não é na Europa. A Carla Pérez acreditava que sim, né? Que Nova York era na Europa, mas no caso não tem relação. Por que começou nos Estados Unidos? Porque em 2008, aquele banco, o Lehman Brothers, ele quebrou nos Estados Unidos, no meio de uma concepção assim de uma bolha imobiliária. O que é uma bolha imobiliária? É quando o valor dos imóveis começa a ficar estratosférico, pessoal, fora do real. Então lá nos Estados Unidos, até 2008, os imóveis estavam valendo muito. O crédito, o financiamento era hiper facilitado. Até que um banco quebrou, e aí vários outros bancos quebraram, e aí a economia de vários países começaram a quebrar, e o Brasil, na época, não sentiu tanto. Por quê? Porque a maior parte das nossas exportações não são para os Estados Unidos ou para a Europa, mas sim para a Ásia, para a China. Então, na época até foi dito, olha, enquanto a China continuar crescendo, crises assim no Brasil serão pouco sentidas. Pode ver que esse ano a China já ameaçou entrar em crise, né? E o mundo inteiro já começou a sentir o pavor. Vocês viram, né? O mundo inteiro já começou a regalar os olhos. O Brasil tem que ser o primeiro. Se a China diz estamos em crise, pessoal, uma palavra define isso. 5 letras.
começa com fu e termina com eu. Então quer dizer, né? Olha, eu não vou dizer qual é, mas é uma palavra assim que explica de maneira simples e direta qual seria a nossa condição econômica. Então essa crise de 2008 vai chegar na Europa. Por que na Europa? Bom, de 2000 até 2008, 2009, pessoal, a economia europeia estava bombando. A Grécia, que nós vamos falar sobre ela, a Grécia cresceu a 3% ao ano na economia por 10 anos quase. A Grécia cresceu mais do que a média da zona do euro. Mas como que ela crescia? A partir de empréstimos, 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 empréstimos. Quando vem a crise, não tem mais empréstimos. E aí tem que pagar com a conta do banco. E ela disse, pois é, eu acho que eu não tenho esse dinheiro. E aí nós vamos ter uma posição sobre ela. Mas essa crise, então, na União Europeia, ela atingiu os países de maneira diferente. Pode ver que ninguém fala da crise na Alemanha, ou até mesmo na Inglaterra, na França. Sim, eles entraram em crise. Mas quais foram os países que mais sentiram essa crise? Os chamados PIGS, que é uma expressão criada de maneira pejorativa para falar em porco. Quem são os PIGS? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Qual foi o principal motivo que levou esses países a entrar em crise? A indisciplina fiscal e o descontrole de contas públicas. Exemplo, gastar muito mais do que arrecada. A Grécia, Portugal, Espanha, Itália, eles não tinham dinheiro para investir. Mas o que eles faziam para manter a economia crescendo, pessoal? Eles pegavam empréstimos com bancos alemães e bancos franceses. Seria que nem uma casa, imagina uma casa, um domicílio. Aí uma família, ela tem que fechar as contas do mês. Só que daí as contas não fecham, faltou dinheiro. Aí ela vai no banco, eu quero uns tantos R$1.000 emprestado. E aí ele fechamos as contas esse mês. Mas Zágalo, velho, para quem que está devendo? Não, só para o banco agora eu estou devendo, né? Ou você fez um contrato com o diabo, né? E não soube disso. Aí no próximo mês também falta dinheiro. Ele pega mais empréstimos com o banco. Até que uma hora o banco vai dizer, aí Magrão, chega de pedir empréstimo, paga o que tu deve. Não tem. É mais ou menos assim que aconteceu com esses países. O descontrole das contas públicas e a indisciplina fiscal é uma cultura de gastar mais do que se arrecada. E queira ou não, todos os governos fazem isso. Qual é um governo estadual que fez isso por muitos anos? O do Rio Grande do Sul. Por décadas e décadas, gastou muito mais do que arrecadava. Hoje essa conta chegou. E a gente está nessa situação caótica da segurança pública, por exemplo, né? Entre outros setores. Então, quer dizer, é uma consequência. E aí, claro, vários países entraram em recessão econômica. O que é recessão econômica? Quando um país começa a crescer o quê? Negativamente, certo? Ele começa a decrescer na economia, começa a perder postos de trabalho, o desemprego vai nas alturas, o desemprego na Grécia e na Espanha bateu a casa dos 25%. Pessoal, pensem comigo, de cada 4 pessoas que queriam buscar emprego, uma não conseguiu emprego. E entre os jovens, esse valor era infinitamente maior. Entre os jovens, era de mais de 60% esse desemprego. Então, é uma situação bem complicada. Qual é a solução para resolver os problemas da crise? A austeridade fiscal. O que é a austeridade fiscal, pessoal? É um controle rígido das contas públicas. O que significa uma política de austeridade? Cortar investimentos, cortar gastos, cortar benefícios sociais e aumentar impostos. Ou seja, sempre quando bate a crise, qual é a solução? Ferrar o povo, não é? Aumenta os impostos e retira os direitos. Simples. Nós estamos vendo uma proporção não igual da União Europeia, mas em nível estadual e federal, a mesma situação. Aumento de impostos, aumento dos produtos e redução de direitos trabalhistas. É uma das consequências de uma política de austeridade. Qual é a palavra mágica? Equilibrar as contas. Por que equilibrar as contas? Porque sempre se gastou muito mais do que se arrecadava. Só que essa política de austeridade fiscal, pessoal, ela não ferra com os bancos. Se fosse assim, né, ela ferra com o povo. Para manter os bancos mantendo os níveis de lucro, o que eles fazem? Eles jogam a conta para o povo. Ou sobre quando o banco passa 5, 6 anos ganhando dinheiro, eles dividem esse dinheiro entre as pessoas?
Daí quando dá um prejuízo, aí eles pagam, aí a gente tem que pagar a conta. Qual é a lógica disso? Individualizar os lucros, socializar os prejuízos. Enquanto eu ganho, estou feliz da vida. E quando eu perco, eu não vou arcar com isso. Vocês vão arcar. Essa é a lógica que os bancos e os governos fazem, pessoal. Infelizmente. Só que essa política de austeridade fiscal, o que fez com o povo grego e o povo espanhol? Colocou a eles uma condição de redução de direitos, de recessão da economia. Porque vai equilibrar as contas. E quem é a principal liderança política da Europa que está à frente dessa austeridade? A Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha. E ela, quando vai na Espanha, quando vai em Portugal, ela é hostilizada, porque eles enxergam nela justamente o quê? Essa política de redução de gastos, certo? É importante ver isso. E qual é o nome que foi dado a essa política de austeridade fiscal, pessoal? Foi dado o nome de Troika, certo? Troika. Troika é essa política de austeridade fiscal que esses vários países europeus, alguns dos PIGs, tiveram que adotar. Pergunto a todos, ficou claro até aqui quais são os motivos que levam a isso, pessoal? Sim ou não? Ok, crise na Europa, vários desses países já se recuperaram, só que um especial em 2015 virou o epicentro dessas discussões. A Grécia. Olha lá, o primeiro-ministro, o Alex Tsipras, Tsipras. Professor, fala num grego fluente. Bom, então tá, né? E eu acho que a imagem aqui, eu acho que deslocou um pouquinho pro canto. O que acontece, pessoal? A Grécia, ela tem um endividamento público gigantesco. Gigantesco. E essa irresponsabilidade fiscal foi tão irresponsável, digamos assim, que os gregos, pessoal, o governo grego, ele chegava a maquiar as suas contas públicas para contrair mais empréstimos. Então, o que manteve a Grécia crescendo de 2000 a 2010? Empréstimos. É muito fácil fazer isso. Por que é fácil um país crescer a partir de empréstimos? Não tem dinheiro, tu pega e gera na economia. É a mesma relação com uma família. Uma família começa a gastar um monte. Aí o pai vai lá, pega dinheiro do banco e coloca ali, agora tem dinheiro, vamos viajar, vamos comprar carro. Só que não é um investimento real, pessoal. Uma hora a conta ela chega. E para a Grécia, ela chegou. O que acontece? Essa dívida pública, junto com essa política aqui de austeridade fiscal, trouxe uma situação. O povo grego disse, estamos no limite. A gente não vai mais cortar gastos sociais para poder cumprir, né, o pagamento a bancos alemães e bancos franceses. Até o Alex Tsipras, ele disse assim, eu não vou tirar mais comida da boca do povo para poder pagar os banqueiros. Eu não vou mais fazer isso. E aí, claro, ele fez aquilo que todo político faz quando não quer tomar uma medida, digamos, drástica. Ele joga para quem, pessoal? Para a plateia. Ele falou o seguinte, eu não vou pagar essa dívida pública. Eu não vou continuar pagando para os bancos alemães e franceses essa conta que nós temos. E é o povo grego que vai decidir. O que ele trouxe? Um plebiscito. O que era o oxi, sei lá, enfim, né? O não ganhou com 61%. O povo grego não quis pagar os seus compromissos financeiros com os bancos da Europa para não ferrar ainda mais com o povo grego. Ai, senhor, mas daí eles falaram que a Grécia ia sair da zona do euro, ia perder o euro como moeda, ia voltar ao dracma. Mas é o complexo tiririca. Pior que tá, pessoal, não pode ficar. Ou seja, do jeito que a gente está, olha a condição. E aí tu olha a Grécia, pessoal, porque quem é que sofre em épocas de crise? Sempre é o povo. Tá? Queira ou não, o rico na crise, ele até ganha oportunidades. Ele pode comprar mais. O pobre sempre é o que se dá mal. Sempre. Então, eles disseram, não vamos pagar. E aí o Alex Tsipras disse o seguinte, bom, então tá. O povo grego acabou de dizer que não quer pagar essa conta. E aí, por uma ou duas semanas,
ia terminar aquele prazo para pagar. Ele não pagou. E aí começou aquela semana. Ai, meu Deus! O que vai acontecer com a Grécia? Ela vai sair da zona do euro? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não saiu. Por quê? Porque na hora H, os bancos europeus e também a União Europeia disseram assim: tá, Grécia, tu deu uma de rebelde. Tá, eu sou rebelde, né? Tá, ok, então. Tá bom. Tu é rebelde, eu vi. Tu é grego, filósofo, contestador, né? Tá, eu entendi. Mas vamos fazer então o seguinte: a gente senta e discute uma nova maneira de pagar essa conta. Tá bom. Né? Ou seja, a Grécia saiu do euro, da zona do euro, pessoal. Saiu da União Europeia? Não. E o povo grego que votou contra se sentiu traído. Tanto é que ele renunciou e depois foi eleito de novo. Então, quer dizer, a Grécia, pessoal, a Grécia, é um turbilhão, né? A Grécia acabou de falar: nós não queremos pagar. E o que o governo grego fez? Colocou numa balança. Se eu não pagar, eu não preciso, eu me livro dessa dívida. Ao mesmo tempo, os investidores vão tirar dinheiro do país. Qual é a segurança que alguém tem na Grécia quando eles não pagam seus compromissos financeiros, pessoal? Aí tu imagina só o declínio econômico que seria com a Grécia, se todo mundo tirasse os investimentos de lá. Queira ou não, hoje o mundo é assim, é bolsa de valores. Tu pode ajudar um país ou quebrar um país de um dia para o outro. É só tirar todos os investimentos. Simples. Ou a gente fica na Grécia, ou a gente fica na União Europeia, sofre mais um pouco e tem um tempo maior para pagar. Eles colocaram na balança e viram que é melhor continuar na União Europeia, aceitar outras condições de pagamento, mas não sair do bloco. E quais são essas condições? Olha, as condições são o seguinte: parcelar ainda mais o que eles devem, pagar com juros um pouco menores. É que nem quando a gente tem uma dívida com um banco ou com uma loja, com uma empresa. Ó, Magrão, não tem como pagar essa minha dívida. O que tu faz? Tu renegocia. Ah, quanto que tu deve? 30 mil. Tá, mas se eu te cobrar então 20 mil em tantas parcelas, tu aceita? Tá bom. Ou seja, é isso que a Grécia fez. Ela vai pagar um pouco menos, de maneira um pouco menos abusiva, mas ela vai continuar pagando. Oi? E se a Grécia não pagar, tipo, nesse tempo determinado que deram para ela, tipo, ela acaba saindo da União Europeia ou tem outro tipo de consequência? A princípio se deu uma carta de confiança para a Grécia, que ela ia continuar pagando e continuar. Vamos supor que ela não pague. Vamos procurar, tá aí, tu vai ou não vai pagar? Ah, a gente não quer mais pagar. Não tem mais, eu rasguei de novo meu compromisso. Vocês que se dane, eu sou grego, né? Eu sou filósofo, eu vou aqui, ó, ser ou não ser, pagar ou não pagar, eis a questão. Enfim, e vamos evocar todos os filósofos, matemáticos gregos. Se eles não fizerem isso, aí eles podem rediscutir a saída deles. Só que uma coisa, pessoal, a União Europeia não é burra. Sai a Grécia, o que acontece? Portugal vai pensar assim: tá aí, eu estou pagando por quê? Eu quero sair também. Aí Espanha, e eu estou fazendo o que aqui? A Itália, eu também quero sair. Aí gera uma onda de saída, pessoal. Aí o fim da União Europeia. Então, às vezes é melhor aceitar o cara que paga um pouco menos do que tirar ele e ele leva vários para fora. Então, é uma questão complicada, pessoal. Mas a princípio é assim que está caminhando. Pode ver que a Grécia não virou mais notícia, né? Elas têm uma raiva desse jornalismo sensacionalista, que daí quando dá um assunto, fala o tempo inteiro, depois não falam mais. Nem uma notinha do jornal. Pessoal, não se fala mais sobre a Grécia. Ninguém vai dizer, e se não falam, parece que não existe mais. Concordam comigo? Também ninguém fala sobre os conflitos em outros países, na Ucrânia. Parece que eles estão em paz agora, lá fazendo piquenique no parque, né? Mas na verdade eles continuam em guerra. E aqui continua essa tensão. Foi ou não foi, pessoal? Foi? Vamos lá. Próximo. Olha aí então. Ucrânia. Olha que loucura. Pessoal, para a gente poder entender a Ucrânia, tem que entender um pouco da União Europeia. Vocês entendem o que é esse meu desenho que eu estou fazendo aqui? Ó. Ó, tá, exagerei um pouco aqui, né? Olha aí, né? Ó, um pouco muito, né? Então vejam bem, olha só.
Ó, a Inglaterra, que não é, eles não são europeus, eles são ingleses. Bom, então veja bem, pessoal. Isso é Europa. Onde que começou a União Europeia? Mas não é a Ucrânia só, não. Calma aí. A União Europeia, pessoal, a União Europeia, ela começa lá na metade do século XX, na parte o quê? Capitalista da Europa. Certo? Sim ou não? Começa com quais países? Começa ali com o Benelux, que não é shampoo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, aí depois avança ali com a França, Europa dos 6, do 9, dos 15, até que em 2004, 10 países entram de uma só vez. Quem são esses países? Vários da Estônia, a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Hungria, opa! Esses países eram socialistas, sim. Lembra que até o fim do Muro de Berlim, que hoje completa 25 anos, a Europa era capitalista e socialista. Então, lá há 10, 11 anos atrás, a União Europeia avançou sobre vários países do leste europeu. É isso que a União Europeia está fazendo. Tanto é que hoje ela tem quantos membros, pessoal? Ela tem 28 membros. Qual foi o último a entrar? A Croácia em 2013. Esses últimos países que entraram, todos eles eram socialistas na época da Guerra Fria. O senhor quer dizer então que a União Europeia ela está avançando em termos de influência sobre o leste europeu? Sim. Só que não esquece que aqui, ó, vamos puxar aqui, né? Aqui nós temos um país chamado Rússia, que vai, ó, aqui são os montes Urais, que ela vai e ela continua, O que acontece? A Rússia, ela é aquele país que está na Europa e na Ásia, mas a identidade russa não é nem europeia, muito menos asiática. O russo é russo, certo? O sentimento nacional que eles têm, pessoal, é algo fortíssimo. Eu acho que se compara assim, ao sentimento dos Estados Unidos, inglês, francês, está nesse nível assim. Até porque a Rússia, não esquece, nos últimos 200 anos, ela foi palco de duas grandes batalhas de duas potências para a época. Primeiro foi o Napoleão, que tomou um gelo lá na Rússia, tomou um gelo, e depois foi o Hitler, que na época, pessoal, ninguém segurava os caras, e a partir da União Soviética começaram a perder. Então, quer dizer, o sentimento orgulho russo é muito forte, tá, pessoal? Muito forte. Tá, enquanto a União Europeia, nos anos 90 e 2000, estava incorporando República Tcheca, Hungria, a Rússia estava na dela ali. Só que tem um detalhe. Onde está a Ucrânia? Vamos supor, meu desenho, assim, em termos de precisão geográfica, é uma loucura, né, pessoal? Vamos supor que aqui seja a Ucrânia. A Ucrânia era o que no passado? Era a União Soviética. A União Europeia está tentando fazer o quê? Entrar também na Ucrânia. Só que tem um detalhe. Enquanto que a União Europeia trazia países ex-socialistas, tudo bem. Agora, ela entrou em terreno soviético. Entrou em terreno de grande influência da Ucrânia. O que é a Ucrânia? É um país que tem uma relação de amizade, de cooperação com a Rússia nos últimos 300 anos, certo? Quando tinha os czares na Rússia e outras monarquias lá na Ucrânia, eles já eram monarquias aliadas. Por muito tempo, a Ucrânia foi a segunda principal república da União Soviética. De lá nasceu Nikita Khrushchev, que foi um dos governantes da União Soviética por muito tempo. Então, a relação da Ucrânia com a Rússia, pessoal, é uma relação umbilical, digamos assim. E aí vem agora esses europeus que não tomam banho, né? E os russos, imagina, mais frio, menos banho. Aí vem agora esses europeus aí, faceirinhos, querer integrar a nossa Ucrânia a eles? Não, a Rússia botou o pé e disse, eles vocês não vão levar. E desencadeou essa série de conflitos que nós vamos ver. Quer dizer, então, que o conflito na Ucrânia, que a imprensa não fala mais, mas que continua, se dá porque a União Europeia invadiu um terreno russo de influência? É isso mesmo.
Quais são os grandes polos geopolíticos do mundo, pessoal? Estados Unidos, certo? Ó, imagina que aqui está o mapa mundi. Estados Unidos, aí tem a União Europeia, correto? Aí tem a Rússia e a China. 4 potências geopolíticas. Estados Unidos e União Europeia, que ficam trocando lá figurinhas, né, para completar o álbum, trocando pecinhas lá do Hot Wheels, ficam lá, né, eu tenho essa aqui, vamos lá, então eu te ajudo. Aí tem a Rússia, que foi uma gigantesca potência por muito tempo, hoje não é mais tudo aquilo, mas continua sendo forte, porque tem muito gás, petróleo e também forças armadas, uma força bélica gigantesca, e tem logo ali a China, que está surgindo para o mundo como uma nova potência econômica, política, militar. Então esse é o jogo. A Rússia não tem o mesmo plano da China de conquistar o mundo. A África, a América Central, como é que é o canal da Nicarágua, a ferrovia transoceânica do Brasil. Não é esse o interesse da Rússia. A Rússia só não quer perder as áreas que ela tinha de influência na época da União Soviética. E a Ucrânia é um dos principais lugares de poder que eles tinham e continuam tendo. Estão entendendo, pessoal? Conseguiram contextualizar o que está acontecendo na Ucrânia? Agora vamos para informações. População, 45 milhões. É bastante gente, pessoal. Olha só, é um dos maiores países da Europa. Sim, se não me falha a memória, é o segundo maior país da Europa. Só perde para quem? Para a Rússia, né? A parte europeia da Rússia. Lá é o celeiro agrícola da Europa. Por que o celeiro agrícola? Porque lá tem o solo mais fértil do mundo. Como é que é o nome dele? O Chernósio, enfim, Chernósio. O nome muda, mas enfim, é a mesma coisa. Dizem que é o solo mais fértil do mundo, o solo negro. Tem uma camada de matéria orgânica e de fertilidade, pessoal, incrível. E lá é justamente nesse solo chernósio que nós temos uma gigantesca produção de grãos, principalmente de trigo. Não esquece que na Europa, pessoal, o trigo é uma cultura fortíssima, historicamente e atualmente também. Certo? Lembrando, nós temos lá o terceiro maior exportador de grãos do mundo. É de 2011 esse dado, mas 2015 com esses conflitos, terceiro, quarto, quinto, é um dos principais do mundo. Tem o segundo maior exército da Europa. Qual é o primeiro? A Rússia. É um país militarmente forte? Não é uma potência, mas militarmente, com certeza, é um país expansivo. E olha só, no século XX, vai pertencer à União Soviética. E aí, quando acaba a União Soviética, em 91, certo? Lembra que Pedro Bial narrou ao vivo o fim da União Soviética, né? Lá vai a bandeira da União Soviética, caiu, subiu da Rússia, acabou a União Soviética. Logo depois, vem a independência da Ucrânia. Só que quando um país deixa de ser socialista, pessoal, e vira capitalista, ele se integra rapidamente à economia, do tipo, ontem nós éramos socialistas, agora capitalista, já está crescendo, olha. Claro que não, o país entra em crise, recessão. De 91 a 99, olha o que encolheu o PIB, pessoal, da Ucrânia. É uma média de 10%, não, um pouco menos, 8%, 7 a 8% por ano. Imagina um país ficar por 8 anos crescendo 8% negativamente, pessoal. Olha, é um problemão, porque era uma transição do capitalismo do socialismo. Socialismo capitalismo. Ô Sora, e por que lá na Hungria, na Polônia e na República Tcheca, por que lá eles cresceram muito mais rapidamente? Aí é uma questão chave. Quando acabou o Muro de Berlim, acabou o mundo socialista da Europa, Polônia, Hungria e República Tcheca receberam investimento de quem? Da Alemanha. A Alemanha investiu pesadamente nesses países. Hoje, são países prósperos, com uma economia em ascensão. E a Ucrânia continuou sentada no colo da Rússia. Recebeu poucos investimentos. E hoje está numa situação infinitamente pior. Aqueles ex-socialistas que se aliaram à Alemanha e à França capitalizaram a economia, cresceram, se desenvolveram. E os que ficaram com a Rússia,
permaneceram na mesma situação. Então, essa é uma questão interessante. Por que metade da Ucrânia quer ir para a União Europeia? Porque eles estão vendo que eles ganhariam mais com a União Europeia do que continuar com a Rússia. Só que tem um outro plano por trás. Próximo slide. Ó, só para a gente ver aqui. Ó. Esse era o mapa da União Soviética. Onde é que está a Ucrânia aqui, pessoal? Ó, aqui está a Ucrânia. Então, para a gente ter uma ideia, como é que o Brasil divide as suas unidades federativas? Como é que a gente chama isso? Estados. Não é? Estados. Qual é o outro país do mundo que também classifica como Estado? Estados Unidos. Né? Esses caras que não param de nos imitar. Não. Criatividade zero. Você sabe que o Brasil já se chamou Estados Unidos do Brasil. Sendo que era uma bandeira com várias listras, uma verde e uma amarela, e cada estrelinha num canto era um Estado brasileiro. Mas como esses americanos imitam a gente, né? Mas vamos lá. Aí o que acontece? A Argentina, como é que divide as suas unidades da federação? Províncias. Uruguai, departamentos. Aí tem alguns que é distritos. Cada país divide as suas unidades de maneira diferente. Como é que a União Soviética dividia? Em repúblicas. Como que a Rússia divide internamente? Por repúblicas também. República não é especificamente um país, mas é a divisão administrativa. Certo? Lembrem sempre disso. Então, olha só. Dentro da União Soviética, a Ucrânia era a segunda maior força. O que aquele governante lá, aquele cara que era um democrata cristão, o Stalin, o que ele fez, pessoal? Onde é que está Moscou? Moscou está mais ou menos, Moscou está mais ou menos por aqui. Na década de 30, 40, o Stalin viu qual era a maneira de criar um projeto geopolítico a longo prazo, por décadas, onde pode acontecer o que for, mas a Rússia continua reinando. É eu pegar vários russos e colocar onde, pessoal? Nesses países. Então, observem bem. Tá balançando, é impressão minha o negócio. Não é impressão. É impressão minha? Não. Não é impressão, né? Bom, então vejam bem. Os caras pegaram e encheram de russo. Ô senhor, onde que o Stalin colocou o russo? Principalmente nas áreas que tinham petróleo e gás. Nossa, que coincidência, né? E tem um detalhe, não é, vai lá, russos. Não, vai lá, proíbe com que eles falem a língua deles e impõe o russo como língua materna. Porque, claro, se tu enche de russo, tá, daí o pai é russo, aí o filho já é ucraniano. Ele nem lembra mais que é russo. Agora, se tu proíbe a língua local, tu tá impondo o quê? A tua nacionalidade. Tanto é que a Crimeia, que nós vamos ver depois, que é essa ilha aqui, ó, lá se fala russo, pessoal, até hoje. Grande parte da Ucrânia fala russo e não ucraniano. Ah, mas é tudo Tchevchenko, Bebiev, Koloyev, é que nem espanhol, português, né? Tudo Puerta, Janiela, Quadro, Televisão, né? Para eles, pessoal, português, espanhol é a mesma coisa. Alguém sabe a diferença de ucraniano para russo aqui, pessoal? Olha, o que eu tenho mais ou menos ideia é que o ucraniano tem aqueles Dedev no fim e o russo é Koloyov, né? Mas enfim, grande coisa, né? Tu não entende de qualquer maneira, né? Próximo slide. Olha aí. Então, só para eu apagar aqui, cadê? Onde é que eu deixei aqui? Ah, olha só, esse é o mapa da Ucrânia na Europa e aqui é o mapa da Ucrânia com as suas divisões. Então, onde é que está a Ucrânia? A Ucrânia está no leste europeu, podem ver, junto à Federação Russa, Rússia, ótimo. Agora, aqui são as repúblicas internas da Ucrânia. Olha alguns nomes interessantes. Crimeia, Donetsk, Lugansk, Sumy e vários outros nomes aqui fáceis, né? Que nem esse Poltava, esse aqui também é importante, né? Olha só, esse aqui, ó, também é importante, olha só. Enfim, né? Todos eles com a sua importância relativa. O que tu vai lembrar, pessoal? A Crimeia, atenção, a Crimeia, hoje, ela é da Ucrânia, sim ou não? Não, porque em 2014 teve um plebiscito na Crimeia. Tá, só por que teve um plebiscito?
A Crimeia, até a década de 50, era da Rússia. Mas como em 1953, 54, a Ucrânia completou, vejam bem, 300 anos de aliança política com a Rússia, na época da União Soviética, o Nikita Khrushchev, que ele era ucraniano de nascimento, ele governou a União Soviética, ele, como uma resposta a essa, digamos que, fidelidade política, ele deu a Crimeia para a Ucrânia. A Crimeia era da Rússia e ele vai dar para a Ucrânia, então, como um brinde. Ó, isso vai receber por ser nosso aliado. Com uma condição. A Crimeia era uma república ucraniana com autonomia política. Ou seja, as outras repúblicas não têm a autonomia da Crimeia. A Crimeia tem autonomia política. Tanto é que o ano passado, quando deu aquele rebuliço de separatismo ou não, a Crimeia fez um plebiscito. Qual plebiscito? Você quer que a Crimeia se separe da Ucrânia e vire da Rússia? Só 97% disseram sim. E vocês lembram das imagens, pessoal? Os tanques russos chegando na Crimeia, a população com bandeira russa, porque eles falam russo, eles são russos. Ah, tinha Ucrânia por ocasião. É que nem nós que estamos aqui conversando em português e morando na Argentina. E você quer ser brasileiro? Fechou, é isso aí, né? Eu quero mesmo. Então, quer dizer, essa é uma comparação, não da mesma proporção, mas é algo mais ou menos assim. E a Crimeia, as duas medidas para virar Rússia, adotou o fuso horário russo, que são 11, são só 11, e adotou a moeda russa. Então, hoje, a Crimeia é da Rússia. E só por curiosidade, a Crimeia é a sede, pessoal, de um outro exército russo, que é uma frota também bem significativa, a frota do Mar do Norte, que é uma outra frota militar bem expressiva com sede na Crimeia. Tá, ô senhor, me diz uma coisa, olha só. Tá, a Crimeia se separou, e daí? Lá em Donetsk e também em Lugansk existem movimentos separatistas para eles deixarem de ser ucranianos. Mas, professor, por que eles querem sair da Ucrânia? Mais uma vez, a Crimeia já saiu e os outros também querem sair. A Ucrânia, ela é mais ou menos dividida assim. Esse lado é pró-Rússia. Esse lado é pró-União Europeia. Esse lado é o lado onde a língua principal é russa. E aqui, onde é ucraniano. Essa porção da Ucrânia está vendo que é mais interessante se aliar à União Europeia. E essa porção aqui não quer saber se a economia vai ficar melhor ou pior. Eles têm uma questão nacional, que é a Rússia. Então, eles não querem sair da influência da Rússia para virar europeus. Essa é a questão. Vocês querem ver agora o próximo slide? Olha só o próximo slide. Isso aqui explica tudo, pessoal. Esse aqui é o mapa das eleições de 2010. Qual foi o presidente que ganhou as eleições? Esse aqui, ó. O Yanukovych. O Viktor Yanukovych. Ele ganhou de quem? Do Timoshenko. Né? Do Timoshenko. O que acontece? Olha só. O leste da Ucrânia votou principalmente em quem, pessoal? Ó, no Yanukovych. E o oeste da Ucrânia votou em quem? No Timoshenko. Agora, olha esse outro mapa. O russo como língua materna. Olha só. Olha aqui. Mais de 50%. Crimeia, Donetsk e Lugansk. As três principais regiões separatistas. Ou seja, onde que tem o separatismo ucraniano? Onde se fala mais russo. Não que só tenha russo, mas predominantemente o russo. Podem ver, ó, mais de 50% se fala russo. Não que nos outros também não tenham, vai de 20 a 50. E aqui também tem russo, menos do que 20. Mas aqui eles são mais agressivos. Então a Ucrânia é um país rachado, pessoal. É um país onde o leste não quer ser União Europeia e o oeste quer ser União Europeia. Onde que está a capital, o poder? Kiev, na parte pró-União Europeia, certo? E aí nós veremos que não é só uma questão de eu sou russo, tu não é russo. Tem outras coisas por trás disso. Próximo slide.
Olha só para a gente entender um pouco isso. Quando é que começou, então, essas revoltas, essas disputas? Em novembro de 2013. Por quê? O então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, ele era um presidente pró-Rússia, certo? Ele era um presidente, ele tinha um alinhamento político com a Rússia. E ele foi pressionado a assinar um acordo prévio de integração com a União Europeia. A União Europeia quer trazer a Ucrânia para a zona do euro, ou melhor, para a União Europeia, né, para os membros da União Europeia. Só que daí o que ele fez? Ele foi lá e não assinou. Ele disse, não vou assinar, ninguém me obriga. E a oposição ucraniana falou o seguinte, tu não vai assinar, tu não vai assinar esse acordo de aproximação com a União Europeia, tu quer continuar sendo capacho da Rússia, tu quer continuar sendo paga-pau da Rússia, tu quer continuar sendo baba-ovo da Rússia? Claro que ele falou em expressões ucranianas isso, né? E aí, obviamente, que eles disseram, não vou assinar. E aí a oposição começou o quê, pessoal? Partir para a luta. Tanto que em Kiev, os caras cercaram o parlamento, a sede presidencial, fizeram barricadas, pessoal, colocaram fogo em tudo. Teve até senador americano que foi lá discursar. Vamos derrubar Yanukovych. Imagina só, pessoal, vai um senador americano oposicionista ao presidente Yanukovych. Então, quer dizer, é uma situação bem complexa. E aí os Estados Unidos, os países europeus apoiaram a oposição. Até que o cara não aguentou, o tirão. Em fevereiro de 2014, ele renunciou. E aí teve logo depois, em julho, as eleições. E o Petro Poroshenko foi eleito, então, presidente. Esse Petro Poroshenko, ele é pró-União Europeia, certo? E essa inclinação à União Europeia fez surgir o quê? Os movimentos separatistas. Donetsk e Lugansk. Estão lembrados do mapa, pessoal? Tu vai te aliar à União Europeia? Então tá, eu saio da Ucrânia. E aí qual é a moral? Tem país, a União Europeia incentiva os oposicionistas agora da situação, e a Rússia fica alimentando os rebeldes. Sabe aquele avião da Malaysia Airlines, pessoal? Avião zicado esse, né? Ele passou pelo leste da Ucrânia, o ano passado, e foi derrubado. Alegam que foi, né, grupos rebeldes que explodiram com ele. Bom, a Rússia disse, eu não sei quem foi. Não sei quem foi. E acusam a Rússia de fornecer armas para esses grupos rebeldes separatistas. E aquele presidente russo é muito cara dura, né? Ele faz umas caras assim, eu apoiar? Não, eu não fiz nada. Lembrando que o Vladimir Putin, né, ele ficou Putin com essa situação aqui, né? Ele, pessoal, ele era, na época da União Soviética, ele era espião da KGB, certo? O presidente russo é espião da KGB, né? Alguns falam que ele é um comunista disfarçado, né? Mas enfim, a questão é, a Rússia, ela tem um programa geopolítico, pessoal, e não está no previsto perder a Ucrânia para a União Europeia. Até porque, questão da UFSC. A gente prova da UFSC. Tem que ir na UFSC. E aí, uma das questões da UFSC é justamente esse mapa aqui. Ô, senhor, o que é esse mapa aqui? Aliás, segunda-feira tem prova também. Tá? Isso. Que a gente vai corrigir já. Não é? Não, é o Oliveira. É o neném. Vamos lá então. Olha só, é o neném. Mas enfim, olha só, pessoal. Gasodutos. Viu o barulhão? Não combinado, né? Vocês estão entendendo, pessoal? É por isso que a Rússia também não quer perder a Ucrânia. Não é só porque a Ucrânia é legal, eles também gostam da gente. Se fosse só isso, é gasodutos, pessoal. Vocês sabem que 80% do gás que vai da Rússia para a Europa, da União Europeia, passa pela Ucrânia. O senhor quer dizer, então, que a Ucrânia é uma torneirinha do gasoduto? É isso mesmo. Queira ou não, a Europa ela tem um grande problema. A maior parte do gás que a Europa consome vem da Rússia. E queira ou não, os europeus comem na mão da Rússia, pessoal. E eles sabem disso.
e passando pela Ucrânia esses gasodutos, tu não acha muito estranho que a União Europeia quer trazer a Ucrânia para o lado deles, pessoal? É uma questão geopolítica, é energético isso. A Rússia está vendo, eu não vou deixar vocês se apropriarem dos gasodutos. Eu vou continuar controlando. Até porque eu, tendo o controle dos gasodutos, eu posso fazer o que bem entendo. Se vocês controlarem, vocês podem me prejudicar. A Ucrânia, pessoal, ela está no meio de uma... Como é que é aquela disputa lá? Oi? O cabo de guerra. A Ucrânia está no meio. Cada um puxando para um lado. E vejam bem, onde que tem russo na Ucrânia? Justamente onde tem exploração de gás e também as principais áreas de controle desses gasodutos. Ô Sônia, a Europa, ela vai, por exemplo, acabar com esse gasoduto aqui? É claro que não, né, pessoal? Não é que eles vão aquecer as casas no inverno, eles não são loucos de fazer isso. Mas é uma disputa energética, sim. O controle desses gasodutos. Nossa, Sônia, é muito complexo a Ucrânia. É político, é histórico, é cultural, é linguístico, é energético, sim. Tudo isso é o que está em jogo na Ucrânia. Vocês estão entendendo por que a Europa quer pegar a Ucrânia e a Rússia não quer perder a Ucrânia? Porque tem tudo isso que a gente está acabando de ver. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim ou não? Foi? Foi ou não foi? Próximo slide. Atenção. Movimentos separatistas na Europa. Olha que pouco, pessoal. Olha que pouquinho, né? A Europa é um continente unificado, né? Todo mundo se gosta, todo mundo aí é amigo do outro. Não. Pessoal, a Europa, ela tem um tamanho semelhante ao do Brasil. Ah, não é, mas é semelhante. A diversidade religiosa, cultural e ética da Europa é absurda se a gente comparar com o Brasil. É absurda a diferença. Então vejam bem. O que é um movimento separatista? É quando uma região de um país não se sente representado pelo governo central e existe um movimento, um sentimento regional muito forte e eles querem se separar. Geralmente, movimento separatista tem como principal causa questões étnicas e culturais, questões religiosas ou até mesmo políticas. E por que não econômicas? Certo? Então, étnicas, culturais, religiosas, políticas e econômicas. O que seria uma questão étnica, religiosa ou cultural? É quando numa região, num país, tem um tipo de etnia, um grupo que fala uma língua específica e não se sente representado pelo governo central, quer virar um país, que é o caso dos bascos na Espanha. Existem grupos como a Catalunha, que tem um sentimento, um orgulho fora do comum e são o motor econômico da Espanha. O que eles querem? Também se separar. Então, quer dizer, político, econômico, cultural. Essas são as várias regiões separatistas da Europa. Eu vou dar destaque para alguns. Olha só, quando a gente pega, por exemplo, vejam bem, Flandres. Onde que é isso? Flandres, Bélgica. A porção sul da Bélgica é adepta ao francês. E a porção norte da Bélgica, holandês. Então, quer dizer, é um país em crise, pessoal. A metade quer ser francês, a outra metade quer ser holandês. É um país em crise. Quando a gente pega outros movimentos, Alsácia, Alsácia e Lorena, Alsácia, olha aqui, aqui na França, uma região que também quer se separar da França. A Baviera, na Alemanha, o Vêneto, na Itália, o Tirol do Sul, que é entre a Itália e também a Áustria. Nós temos o que? A Sardenha, nós temos a Bretanha aqui na França, nós temos a Galícia na Espanha, Aragão, a Catalunha e vários outros lugares, certo? E vários outros lugares. Então, o Brasil também teve movimentos separatistas. Sim ou não, pessoal? Quais eram os principais motivos do separatismo aqui no Brasil? Geralmente eles eram econômicos ou políticos. Não é? Olha o Rio Grande do Sul, o charque, olha os impostos, quero me separar. Olha São Paulo,
Ah, Getúlio Vargas é ditador, não queremos saber, vamos embora daqui, a gente vai se separar. No Brasil, a principal motivação ela era política. Na Europa, não. Na Europa, ela é política, econômica e também cultural. Certo? Vamos destacar alguns desses movimentos separatistas. Quais são dois clássicos, pessoal? A Espanha, começa pela Espanha. A Espanha é um país com identidade nacional, sim ou não? Não, pessoal. O espanhol não tem sentimento nacional. Tá, eu não estou dizendo que ninguém, pessoal. Mas na Espanha reina qual sentimento? O regional. Porque olha só. O que é um Estado-nação? É um país. A Espanha é um Estado-nação. O Estado-nação é o Estado, que é uma unidade, digamos, imaterial, que administra um território, certo? E nesse território tem pessoas, que é a nação. Quando a Espanha foi criada como um país, existiam várias línguas diferentes na Espanha, várias etnias diferentes. E para eles foi dito assim: olha aí, ô Tigrada, agora vocês não são mais bascos, vocês são espanhóis. Aqui está a bandeirinha de vocês, Espanha, Espanha. E aqui está o hino de vocês. O que é o hino e a bandeira? São duas necessidades da criação do Estado-nação para trazer o sentimento de pertencimento das pessoas. No Brasil foi assim também. Pegaram uma região gigantesca do território sul-americano e disseram: vocês são brasileiros. Está aqui a bandeira de vocês. Que ninguém sabe o porquê das estrelas. Né? Ah, aquela estrela do Distrito Federal, aquela lá de cima. Não, é o Pará. Por quê? Porque quando o Brasil virou república, o único estado ao norte da linha do Equador era o Grão-Pará. Ah, é isso aí. E a gente sabe que o verde é do ouro, né, o amarelo da mata. Sim, não é da família real portuguesa, o mesmo desenho com as mesmas cores. Enfim, então quer dizer, aí foi colocado um hino pra gente. Ouvir dos pirangas mágicos do fogo gigante pela própria é tua amada Brasil, né? Ou seja, e ainda, pessoal, nos coloca um hino com uma linguagem rebuscada do início do século XIX, um hino longo que todo mundo quando canta fica... quem é que quando vai em formatura ouvir a noiva? Não, ninguém se arrisca, pessoal. Tu fica ali, né? Ouvir, e até os formandos, né? Quando a câmera passa, a trilha. Jogador de futebol, pessoal. Jogador de futebol, ligado? Teve uma vez, acho que foi a Copa América de 2000 ó, pessoal, 2003. Aí foi a seleção brasileira jogar. E aí, sabe quando a Globo passa de cara em cara, assim, né? Pessoal, foi um festival de horrores, assim. Os caras cantando abertamente errado, assim, sabe? Gigante, os caras estão errados, pessoal. Aí o que acontece? Aí tinha uns assim, ó. Aí tinha uns mascando chiclete. Aí foi muito criticado. No próximo jogo, o Brasil entrou, todos os jogadores, um ladinho do outro, né? Com a mãozinha para trás, e cantaram a plenos pulmões. Só a primeira parte, né? Porque quando vai para a segunda, tem gente que fala um gigante antes do tempo. É um horror. Então, o que é o hino? É a identidade nacional. Qual é o problema do nosso hino? É que ele fica, tá, é um hino, tá. Ó, Brasil. Agora, quando tu fala hino francês, é um hino de guerra. É um hino que traz emoção, não é? Vamos lá, formar os batalhões. O sangue, ele é emocionante. E queira ou não, pessoal, um hino, quando ele é curto, ele é um hino que as pessoas cantam. Olha o hino da Colômbia e do México, tu olha nos jogos, eles berram no estádio. E aí a gente passa vergonha, pessoal. Porque a gente fica assim, Brasil! O cara, é uma situação constrangedora. Agora, quando é no Rio Grandense, ele é mais fácil.
Ele é uma linguagem mais simples, né? Então já te empolga também, né? Bom, mas